Graça e paz. Meu nome é Valquíria Corrêa, sou a professora de vocês de Doutrina da Revelação de Deus e nós vamos começar esse módulo para a honra e glória do Senhor e eu espero caminhar com vocês. E lá no Salmo 23, versículo 6 diz que bondade e misericórdia vão seguir-nos por todos os dias da nossa vida. E esse é o intento que eu tenho para esse curso, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe durante esse curso. Eu quero aqui estar como sua parceira, como sua irmã em Cristo, que vai caminhar com você nesse projeto, nesse novo módulo. Vamos começar então dando algumas informações gerais sobre o nosso curso. Bom, a composição da nossa disciplina, vocês vão ver aqui que eu coloquei que são 4 aulas. Hoje eu vou já gravar a primeira, daqui a pouco você vai estar me recebendo e aí a gente vai começar a falar sobre as doutrinas, né, trazidas pela revelação aí, para você poder acompanhar com a sua leitura. E eu também vou enviar para você exercícios que vocês vão responder lá no fórum. Vocês vão ler o texto e vão responder esses exercícios conforme eu faço orientação. No final dessa aula eu vou mostrar as perguntas, mas também vou enviar no fórum. Então você não vai ficar perdido, tudo vai ser bem explicadinho. Já mandei para vocês o plano de ensino, lá está constando o que vai dar na primeira aula, o que vai ser na segunda, o que vai ser na terceira, tudo bem explicadinho para você poder responder tudo a contento, certo? Também vou enviar vídeos. Esses vídeos também eu vou pedir que você faça um resumo de um parágrafo, uma coisa simples, mas eu quero que você assista os vídeos e ali você expresse ali a sua opinião também no fórum. Nós sempre vamos nos comunicar ou a partir do fórum ou no WhatsApp, ou lá no WhatsApp, no grupo que tem, mas eu prefiro que tudo que você tiver que postar para mim em relação a trabalho seja no fórum, que vai ser aberto após cada aula. Você vai receber todo o material, livro, tudo que você precisa vai estar no portal. Vai ser a nossa forma de comunicação, tá bom? Bom, eu também vou usar, você tá vendo aqui no PowerPoint, eu trouxe 2 bibliografias obrigatórias. Uma é o Sola Escritura, do Paulo Anglada. Ele é um livro, ele é um doutrinador reformado e a gente vai estudar um capítulo 2 dele e vai ser muito importante para o seu estudo, certo? E também vamos estudar a teologia sistemática do Grudem. Então esses vão ser os nossos livros básicos. Outros textos, qualquer coisa que eu precisar mandar, aí ao longo do curso eu vou adicionando lá no portal para vocês. Mas esses são os livros obrigatórios que você vai ter que consultar, tá certo? Bom, então vamos começar a nossa aula sem mais delongas, porque eu sei que você deve estar muito ansioso para saber o que é essa doutrina da revelação de Deus, né? Mas eu quero começar com uma pergunta. Olha lá, lê comigo. Existe ou não a possibilidade de Deus ser conhecido pelo homem? É possível ou não o homem conhecer Deus? Bom, antes da gente começar a dizer como é que Deus pode ser conhecido, não porque Deus pode ser conhecido, porque se Deus não pudesse ser conhecido a gente não estaria aqui, mas a gente precisa pensar que a tendência do pensamento liberal, do pensamento secular, esse que cerca a gente, é o conhecimento racional, que ele está ligado ao mundo empírico, ele está ligado ao mundo baseado na experiência. E para essas pessoas que pensam assim, a teologia tradicional ela é incapaz de pensar num Deus que está num mundo metafísico, além desse mundo que a gente vive. Então qual é a consequência disso? Muitos vão chegar à conclusão de que todas as religiões são o quê? Iguais. Por quê? Porque simplesmente são tentativas humanas para tentar descrever aquilo que não pode ser descrito. Na verdade, são especulações. Para muitos, o conhecimento em si vai ser sempre relativo. E isso causa um problema. Por quê? Porque aí Deus não vai poder ser conhecido. Porque se tudo é relativo, Deus também é relativo. E esse é o pensamento tanto dos agnósticos quanto dos ateus. O que é o ateu? Você está vendo aí no PowerPoint. O ateísmo é aquele conceito que Deus é sempre irracional, Deus é sem significado. Para eles, esse ser não existe. Já aqui nos agnósticos você vai ver que os fenômenos sobrenaturais, eles são inacessíveis à compreensão humana. Essa palavra agnóstico, ela deriva do termo agnóstico, significa desconhecido, aquele que não é cognoscível, aquele que eu não posso conhecer. Então, para o agnóstico, que são os seguidores dessa doutrina chamada agnosticismo, eles consideram inútil tentar descrever Deus. Para eles, nem importa se Deus existe ou não. Para eles, a razão, o intelecto humano, ele é incapaz de uma forma racional, definir ou não a existência de Deus. Então, o agnosticismo, gente, ele não nega abertamente
que Deus existe, que Deus não existe. Para eles isso não é o que preocupa. O que preocupa é que se existe ou não, não importa, o que vai que eles não têm que prestar contas para ninguém, eles não têm que prestar uma satisfação do que eles fazem ou deixam de fazer. Eles acreditam que uma vez que não existe certeza desse conhecimento, então eles também não têm certeza sobre Deus, então eles não vão ter que prestar conta de nada. Mas será que é assim de fato? Pois é, em razão desse questionamento, Deus pode ser conhecido, Deus não pode ser conhecido, essa possibilidade desse conhecimento objetivo de Deus, nós como teólogos precisamos dar uma resposta séria para isso. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão dizendo que Deus não pode ser conhecido, mas nós vamos ver diante dessa disciplina que a gente pode sim conhecer Deus e existem formas que Deus se revelou ao homem. Bom, então se Deus ele existe, a gente sabe que ele existe, você vai ver que vai ter um vídeo que eu vou mandar do Augusto Nicodemos, justamente falando sobre isso, já que Deus existe. De que modo a gente pode conhecer Deus? Bom, a doutrina traz 3 possibilidades. A primeira está aqui. O ser humano vai pensar em Deus, vai tentar discernir Deus a partir da sua mente, do seu intelecto. Ele vai perceber Deus a partir do mundo, esse mundo que a gente vê à nossa volta, e assim ele vai conseguir alcançar conhecimento de Deus. Então Deus vai ser conhecido pelo homem por meio da criação. Essa forma que a gente chama de revelação geral, ou revelação natural, ou revelação universal. Por quê? Porque está disponível a todos os seres humanos, todos os povos. O segundo jeito da gente conseguir discernir Deus, conhecer Deus, é que o ser humano só vai conseguir conhecer plenamente Deus a partir da revelação especial. Que revelação especial é essa? São os eventos, as pessoas, os livros que Deus usou para se comunicar com o seu povo. E a terceira é a junção de ambas, tanto a revelação natural quanto a revelação especial, elas vão dar uma certa possibilidade da gente conhecer Deus. Muito bem, aí gente, tá pulando essa parte, né, de se pode ou não conhecer Deus, a gente já superou isso, é possível conhecer Deus sim. Eu queria falar sobre a cognoscibilidade de Deus. Valquíria, cognoscibilidade, que palavra é essa? Pois é, eu resolvi usar esse livro aí que vocês estão vendo aí, Teologia Sistemática do Luiz Berkoff. É uma teologia muito boa de se estudar e ela traz no capítulo 2, lá da página 29 a 34, eu estou dando página porque é essa que está lá no portal, mas se você usar uma outra edição, você não se espante, você vai lá no índice e olha onde está o capítulo 2 que vai tratar do assunto. O tema é a cognoscibilidade de Deus. O que é cognoscibilidade? Cognoscibilidade é a qualidade de algo que é cognoscível. Não me explicou nada. O que é cognoscível? É aquilo que pode ser conhecido. Então a gente está estudando da possibilidade da gente estudar Deus, da gente conhecer Deus. E aqui a gente coloca o primeiro tópico. O Deus incompreensível, contudo cognoscível. Como assim, Valquíria? Mas parece que é algo paradoxo. Ele é incompreensível e ao mesmo tempo ele é possível de se conhecer? Como assim? Pois é. A igreja cristã, ela confessa isso lado a lado. Que Deus é, de um lado, incompreensível, mas por outro lado que ele pode ser conhecido na medida em que ele se revela para o homem. Certo? Os primitivos pais da igreja, eles falam de um Deus invisível, do Deus indenominável, do Deus não gerado, do Deus eterno, do Deus imutável. Mas ao mesmo tempo confessam o quê? Que Deus se revelou no Logos, em Cristo, na palavra. E assim, por meio de Cristo, por meio da palavra, o homem consegue o quê? Conhecer Deus e aí para a salvação. Conhecer Deus a ponto de ser salvo com esse conhecimento. Então a teologia reformada, né, a teologia que veio a partir da reforma protestante, ela sustenta assim, que Deus pode ser conhecido, ou seja, eles não negam o que o homem possa aprender alguma coisa. O homem pode sim aprender alguma coisa de Deus por meio da sua obra criadora, a partir da obra criada, o próprio ser humano, a partir da mente do ser humano. Só que ele vai dizer o seguinte, só vai conseguir ter um verdadeiro conhecimento de Deus a partir da obra iluminadora do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que Deus nos ilumine, para que a gente possa conhecer Deus. Mas nunca vai ser, claro, né, de uma forma exaustiva. Você não vai conseguir conhecer Deus de uma forma plena porque, afinal de contas, nosso objeto de estudo aqui é Deus, né? Outra coisa que eles fazem é a negação da cognoscibilidade. Alguns negam, olha, você não vai poder conhecer Deus. E eles fazem isso a partir de muitas premissas. Por exemplo, eles vão dizer que a faculdade humana, que a mente da pessoa, ela não é capaz de
entender Deus, que nós não temos, porque nós somos limitados por causa da queda, por causa do pecado. O pecado maculou a minha possibilidade de conhecer Deus. Então a posição fundamental é que a mente ela é incapaz de conhecer aquilo que está por trás do fenômeno natural, por trás daquelas coisas que são tangíveis, que a gente pode tocar. Mas, queridos, existe, você está vendo aí nesse slide que eu estou mudando, a autorrevelação. A autorrevelação, ela é um pré-requisito e um requisito essencial para que a gente possa conhecer Deus. Deus transmite conhecimento de si mesmo para o homem. O homem não é capaz de conhecer Deus, mas Deus se revela para o homem e assim a gente consegue conhecer Deus. Esse teólogo que vocês estão lendo aí, esse teólogo holandês, Abraham Kuyper, ele é um teólogo que eu gosto muito, de forma bem particular. Se você tiver acesso a ele, você conseguir outros livros, se você quiser também, você me pede e eu posso te mandar alguns livros digitalizados que eu tenho dele. Ele vai chamar a atenção que a teologia é diferente das outras ciências nesse aspecto da cognoscibilidade de Deus. Por quê? Vou explicar, você vai entender. Ele vai dizer que existe, na questão da epistemologia, da gente conhecer Deus, ele vai dizer que tem uma diferença. Nas outras ciências, tirando a teologia, outras ciências, o homem como pesquisador, ele se coloca sobre o objeto. Então, por exemplo, eu sou uma pesquisadora que quero conhecer esse computador, esse notebook, aí eu me coloco sobre ele e eu, como pesquisadora, eu vou ativamente, eu vou extrair dele conhecimento. Não é assim na teologia. Na verdade, na teologia, o pesquisador ele não está sobre o objeto, pelo contrário, ele está sob o objeto. Então, nós como pesquisadores estamos abaixo do objeto pesquisado. Consegue entender o que eu estou dizendo? Pois é. Em outras palavras, o homem só pode conhecer o objeto pesquisado, Deus, na medida em que Deus se deixa conhecer pelo homem, certo? E outra coisa, esse Deus que a gente está falando aqui, o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, ele é ativo nesse processo de conhecimento. Sem essa revelação, meus queridos, o homem nunca seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus. E mesmo depois do homem, né, de Deus ter se revelado objetivamente para o homem, não vai ser a minha razão humana, o meu intelecto e o seu, que vai ser possível a gente desvendar quem é Deus. Pelo contrário, Deus é que vai descerrar os nossos olhos e aí a gente vai conseguir, pelos olhos da fé, compreender Deus naquilo que ele se deixa conhecer. Então, pela aplicação da razão humana santificada, eu vou conseguir sim, e você também, é por isso que a gente está aqui, a gente vai conseguir, com a direção do Espírito Santo, a gente vai conseguir obter sempre um crescente conhecimento de Deus para que haja mudança de vida. Eu quero já te dizer, conhecimento não é para deixar ninguém, né, soberbo, nada disso, é para a gente poder crescer em graça e conhecimento diante de Deus. Então, a teologia seria totalmente impossível sem uma autorrevelação de Deus. Você está vendo aí, ó. A teologia não é possível se Deus não se revelar. E quando a gente está falando dessa revelação, a gente não está falando de um objeto que é passivo. Deus não é passivo nesse processo de conhecimento. Pelo contrário, ele vai fazer-se conhecido. É ele que é o agente realmente ativo nesse processo. E aí, gente, eu chego no final, né, da nossa primeira aula, falando o que para vocês? Eu preciso que vocês leiam o texto, né? Para que você possa fazer o exercício que eu vou deixar aqui na tela também, já vai ficar aqui, já para quem quiser olhar e já começar a fazer. Então você precisa fazer um resumo desse capítulo 2 e você tem que responder essas perguntas que estão aqui, de uma forma simples, direta, responda uma de cada vez e eu preciso que você me diga se existe ou não a possibilidade de Deus ser conhecido, quais são as 3 possibilidades sugeridas, o que é cognoscibilidade, o que a teologia reformada sustenta. O homem, né, sem a revelação, se ele não tem a revelação, ele consegue obter algum conhecimento de Deus? Eu preciso que você fale sobre isso. E também existem 2 vídeos, Podemos Conhecer a Deus, do Augusto Nicodemos, e Deus Existe também, do Augusto Nicodemos, e ele vai te dizer lá, você vai ouvir e vai fazer um resumo para mim de um parágrafo. Bom, então eu quero agradecer pela essa oportunidade e que você tenha sido abençoado com essas breves palavras, né, de orientação e que você, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição para a gente caminhar junto.